Linha do Tempo do Futebol Brasileiro, parte 12. Sejam bem-vindos à nossa Linha do Tempo do Futebol Brasileiro, parte 12. Curta e se inscreva. No Castelão, o Fortaleza tentou esmagar o São Paulo com um rolo compressor de estatísticas: 65% de posse, 21 finalizações, 8 escanteios. Parecia que o Leão nordestino estava canalizando Gil Brand com toda a pompa e pressão ofensiva. Mas como no clássico embate de Jão, o rolo compressor não foi suficiente. O São Paulo, mesmo com um a menos desde os 22, virou Jotaro Cujo, frio e letal. Topia marcou aos 11 e Luciano selou aos 85. O Leão atacou sem parar, mas o tricolor respondeu com 6 defesas e contra-ataques cirúrgicos. Vitória por 2-0, mostrando que o hora certo vale mais que qualquer rolo compressor. O Flamengo teve mais a bola, 62% de posse, mais chutes 12-10 e pressionou o jogo inteiro. Mas o Cruzeiro foi mais direto, com 5 finalizações certas, contra 2 do Mengão, mostrando eficiência letal nas chances criadas. Apesar do domínio rubro-negro, o Cruzeiro soube se fechar, apostou no contra-ataque e contou com boas defesas do goleiro. Foram 5 defesas do lado do Flamengo, contra apenas 2 do Cruzeiro. O jogo foi quente, 16 faltas do Flamengo e 18 do Cruzeiro, com o clima esquentando de vez nos 6 cartões amarelos da Raposa. Um duelo pegado, digno de clássico interestadual. Resumo estilo Monstros em: o Flamengo teve a bola, o Cruzeiro teve o plano. Foi um duelo de quem manda na posse e quem manda no placar. No Allianz Parque, o Palmeiras mostrou que estatística não ganha jogo eficiência assim. Com apenas 37% de posse de bola, o Verdão atropelou o Vasco com 3 gols em 23 minutos. 2 de Jota, Manuel Lopes e 1 de V. Ferreira, selando a vitória antes mesmo do intervalo. Vasco teve mais posse, 63% e mais passes, mas foi engolido nos momentos decisivos. O Palmeiras finalizou 17 vezes, contra apenas 9 do Vasco, e acertou o gol o dobro de vezes, 6x3. Mesmo cometendo menos faltas, 7x15, e recebendo menos cartões, 1x3, o Verdão foi mais agressivo e objetivo. Vasco teve mais defesas, 3x1, sinal de que foi mais pressionado, apesar de ter mais a bola. O Vasco tentou controlar o jogo, mas faltou profundidade e intensidade. A posse estéril não se converteu em perigo real. Já o Palmeiras foi cirúrgico, vertical, agressivo e letal. A defesa vascaína parecia perdida, e o ataque não teve volume nem reação. No Nilton Santos, o Botafogo mostrou que não estava para brincadeira. Logo aos 27 minutos, Sérgio Rodrigues abriu o placar, e antes mesmo da torcida do Bahia entender o que estava acontecendo, Janderson ampliou aos 46, levando o Fogão para o intervalo com o controle total do jogo. Estatisticamente, o Botafogo dominou os chutes no gol 8-2 e criou quase o dobro de finalizações, 17-9. Mostrando uma postura agressiva e bem vertical no ataque. A posse foi equilibrada, 51% a 49%, mas a diferença estava na intensidade e eficiência. O time carioca transformou presença ofensiva em resultado. O Bahia, por outro lado, até tentou reagir com Rodrigo Nestor descontando de pênalti aos 55 minutos, mas sofreu com a falta de volume ofensivo e a pressão alta do Botafogo. Mesmo com 6 defesas do seu goleiro e um time que buscou sair jogando com paciência, o tricolor baiano foi travado por uma marcação alvinegra muito bem postada. Prós e contras. Botafogo, postura ofensiva, amplitude nas jogadas e aproveitamento alto nas chegadas ao gol. Pecou apenas nas faltas, 19 cometidas, e em certa queda de ritmo após abrir vantagem. Bahia, reação rápida no segundo tempo e boa presença no meio-campo, mas faltou profundidade e intensidade na marcação, demorou para se encontrar no jogo. No fim,
o Fogão garantiu 3 pontos importantes e mostrou que, quando entra ligado, é difícil de parar. O Barradão virou pista de corrida, e quem estava no volante era o Vitória Brocador. Logo aos 19 do primeiro tempo, Marcos Alves Luiz mandou aquele petardo certeiro e abriu o placar. O único gol da partida, mas o suficiente para incendiar Salvador. Agora, olhando para os números, parece até mentira o resultado. O Ceará teve 60% de posse de bola, 11 chutes e 3 finalizações no gol. O Vitória, por outro lado, com apenas 40% de posse e 4 chutes totais, foi cirúrgico, 2 no alvo, 1 na rede. É aquele velho ditado do futebol: quem não faz, leva. O Vozão tentou tomar o controle, mas esbarrou na muralha rubro-negra. 3 defesas seguras, 12 faltas bem calculadas e uma zaga que não deu brecha. Análise do duelo: Vitória prós, eficiência total no ataque, defesa firme, aproveitamento absurdo. Vitória contras, pouca posse e volume, mas compensou com precisão. Ceará prós, controlou o jogo, criou mais chances, pressionou. Ceará contras, pecou na finalização e caiu na armadilha rubro-negra. No fim, o Leão do Barradão rugiu mais alto e o Chequinho Uneal, ao volante no meme da rodada, passou o carro no Vozão sem dó. Foi um jogo de tirar o fôlego na Ilha do Retiro. O Fluminense parecia encaminhar mais uma vitória tranquila após os gols de L. Acosta e J. Kennedy, de pênalti, aos 83 minutos. O tricolor controlava o jogo, com 5 finalizações certas e maior presença ofensiva. Mas o Sport se recusou a aceitar a derrota. Com a força da torcida e uma entrega impressionante, o Leão pressionou até o fim. Lima diminuiu aos 73, reacendendo o jogo e quando tudo parecia perdido, Luan Cândido apareceu como um raio aos 90 mais 11 minutos, empatando o jogo e incendiando a ilha. Nos números: Fluminense, mais controle técnico e eficiência no ataque, 10 finalizações, 5 no alvo. Sport, menos precisão, mas compensou com garra, volume e intensidade física. O Leão venceu na superação, forçou erros, brigou em cada dividida e acreditou até o apito final. Prós e contras: Sport Recife, espírito guerreiro e poder de reação notáveis, mas começou desligado e sofreu com espaços entre as linhas. O Mirassol mostrou que não teme gigantes. Mesmo diante do poderoso Red Bragantino, o Leão impôs seu ritmo, dominou a posse de bola 61% contra 39% e finalizou mais vezes 18-12, criando chances de perigo até o fim. Foram 7 arremessos no gol contra apenas 3 do Massa Bruta, pressão total do time da casa. Mas o Bragantino foi eficiente e abriu o placar cedo com Ramírez aos 26, explorando os contra-ataques e a desatenção defensiva do Mirassol. Mesmo com menos volume, o time de Bragança foi duro na marcação, cometendo 17 faltas e segurando o ímpeto com 6 defesas importantes. Do outro lado, o herói apareceu. Reinaldo, o super-homem verde e amarelo, empatou aos 75, coroando a insistência do Mirassol. O time não deixou de atacar, somou 12 escanteios e jogou o Bragantino para trás nos minutos finais. Resumo da batalha: Mirassol, domínio, posse e pressão constante, pecou nas finalizações. Bragantino, resistência, eficiência e um goleiro inspirado cedeu o empate no fim. No fim, deu empate com sabor agridoce. O Mirassol foi quem mais tentou, mas o Bragantino segurou o rojão até onde pode. Reinaldo, o salvador da pátria, garantiu o ponto e a moral. Na Vila Belmiro, o Santos transformou o jogo em um verdadeiro cerco ao Grêmio.
Com 62% de posse, 22 finalizações e 10 escanteios, o Peixe ditava o ritmo, empurrava o adversário para o campo de defesa e parecia ter o controle total da partida. Mas o futebol tem suas ironias. O Grêmio, com apenas 4 chutes e o alvo, foi letal. Aos 55 minutos, Edenilson, o famoso ex, aproveitou a única brecha e fez o gol que calou a Vila. A clássica lei do ex, cobrando pedágio com precisão cirúrgica. Enquanto isso, o Santos martelava, cruzava, finalizava, mas parava em um paredão gremista, 5 defesas e 17 faltas. Uma marcação firme, que travava qualquer tentativa de fluidez santista. Confronto direto nas estatísticas. Santos, domínio técnico, intensidade, criação em massa, mas também baixa eficiência ofensiva e nervosismo nas finalizações. Grêmio, defesa sólida, mentalidade fria, aproveitamento máximo. Por outro lado, pouco jogo coletivo e dependência da sorte. E quando tudo parecia perdido, aos 89 minutos, Lautaro Dias, também ex-gremista, invocou a lei do ex-reversa, empatou o jogo e arrancou um grito de alívio da Vila. Resumo final: o Santos foi quem mais produziu, mas quase quem mais sofreu. O Grêmio, quem menos apareceu, mas quase levou tudo. Um empate com gosto de vitória para um lado, e de frustração para o outro. Placar final: Santos 1, Grêmio 1. No Beira-Rio, o roteiro foi digno de drama sul-americano. Logo aos 10 minutos, Guinegão abriu o placar para o Corinthians, confirmando a fase iluminada que vem vivendo. É o terceiro jogo seguido participando de gol. Mas o Inter não se entregou. Os números contam a história. O Colorado dominou a posse 58% e finalizou o dobro 10-5, mas esbarrou num Corinthians fechado e eficiente. O Timão, mesmo com menos volume, foi letal e organizado, apostando na transição rápida e segurando o jogo com 3 defesas decisivas de seu goleiro. Já o Inter pecou nas 20 faltas cometidas e nos 4 impedimentos, sinais de uma equipe ansiosa por furar o bloqueio paulista. E quando parecia que a vitória corintiana estava selada, Carboneiro apareceu aos 90+12 para empatar de pênalti e salvar o Inter no último lance. Um jogo de resistência, fé e castigo para quem recuou cedo demais. Se inscreva e mostre pros amigos. O duelo entre Atlético Mineiro e Juventude terminou zerado no placar, mas os números contam uma história bem mais rica. O Galo teve domínio territorial, 60% de posse, controle do meio-campo e ritmo ditado do início ao fim. Foram 9 finalizações, mas só uma no alvo, um reflexo claro da dificuldade na definição e na tomada de decisão no terço final. Já o Juventude, com apenas 40% de posse, foi direto e preciso, criou menos, mas com mais perigo. 5 finalizações, 3 delas no gol. Uma postura reativa, mas eficiente. O jogo foi truncado. Muitas faltas, 12 do Atlético, 15 do Juventude e 7 cartões amarelos no total. Nada de expulsões, mas muita disputa física e interrupção constante. Nas bolas paradas, o Galo teve mais presença ofensiva. 5 escanteios contra apenas 1 do Juventude. Mas não conseguiu transformar esse volume em chances reais. O jogo foi truncado. Muitas faltas, 12 do Atlético, 15 do Juventude e 7 cartões amarelos no total. Nada de expulsões, mas muita disputa física e interrupção constante. Nas bolas paradas, o Galo teve mais presença ofensiva. 5 escanteios contra apenas 1 do Juventude. Mas não conseguiu transformar esse volume em chances reais. Impedimentos, 2 para cada lado, mostram equilíbrio nas tentativas de infiltração. E quando o assunto é defesa, o Juventude brilhou. Seu goleiro fez 2 defesas importantes, enquanto o arqueiro do Galo precisou intervir 3 vezes, mostrando que as chegadas do time gaúcho foram mais perigosas. No fim, o placar sem gols refletiu um duelo entre volume e eficiência. O Atlético tentou mais, o Juventude acertou mais. Um empate que revela muito mais do que o 0x0 sugere.